Assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, é com alegria que nessa noite quero vos trazer aqui uma palavra da parte do Senhor, um pequeno sermão que vamos trazer aos domingos. Quando o pastor Jorge Anderson me ligou hoje, falando que tinha perdido, não perdido o horário, mas se enganado, eu falei para ele que ele podia vir para aqui, né? Mas pregar hoje não. Porque até que eu gosto de ouvir ele, mas ele fez um propósito aqui de nos domingos trazer uma palavra para a igreja, porque às vezes não estou criticando pregadores, não. Pregadores Deus levantou e é uma bênção. Mas a igreja também precisa ouvir o pastor da igreja. Que a responsabilidade que Deus coloca sobre nossos ombros, irmãos, é gigantesca. É muito bom ouvirmos pregadores, sempre tem uma palavra, eles estudam, se preparam. Deus levantou homens e mulheres para esse ministério mesmo. E nós louvamos a Deus, pois Deus tem sustentado esses homens e essas mulheres como pregadores e através das suas mensagens edificam a nossa vida. Mas a responsabilidade de doutrinar a igreja ainda é do pastor. Continua sendo do pastor da igreja. Portanto, nesses próximos domingos, até quando Deus permitir, não sabemos a data exata ainda, nós vamos ficar ministrando a igreja aos domingos. Por que isso? Porque na sexta-feira, irmãos, hoje está faltando muita gente. Eu estava contando aqui, parece que após uma festividade, foi uma bênção a festividade, amém? Uma bênção. Nós fomos ministrados no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, a igreja sempre superlotada. Parece que o povo cansa um pouquinho, né? Na sexta-feira, sinto muita falta de muitos obreiros, de muitas irmãs do círculo de oração, de muitos jovens. E se falássemos, às vezes, que era um culto da vitória, parece que o negócio é diferente, porque nós estamos nos tornando crentes sincretistas. Precisamos colocar a nossa fé em algo, o algo que eu quero pregar e que eu vou ensinar, a nossa fé ela tem que estar alicerçada só em Jesus. Quem faz alguma coisa pela nossa vida é Jesus. Se não for Jesus, ninguém mais vai fazer. Não adianta eu fazer campanha de 7 pulos, 7 mergulhos, 7 voltas. Não adianta eu fazer campanha, irmãos, para ficar a pessoa talvez só tentar estimular a fé, mas se não for a vontade de Jesus, nada acontece. Acontece as coisas na nossa vida quando nós estamos enquadrados dentro de um propósito verdadeiro. E o propósito verdadeiro é aquele que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aí nós nos enquadramos na vontade permissiva de Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente, porque Deus é aquele que faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e com quem Ele quiser também. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, em nome de Jesus. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra
de um evangelista: cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto, ou uma carta, uma parte de um texto de uma carta que Paulo escreve a Timóteo. Escreveu essa carta aqui aproximadamente ali no ano 67, 65 a 67. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta a Timóteo. Estava ali animando ele de dentro de uma prisão, sabendo já do que viria a acontecer. Ele estava ali preso. Nero já não permitia mais que ele falasse ou fosse visitado, estava ali já condenado à morte, mas mesmo assim Deus deu a liberdade dele escrever algumas linhas aqui a um servo muito querido dele, que é o Timóteo. A princípio, quando Paulo escreve isso, ele tem alguns objetivos em mente. Objetivos esse que era, em primeiro lugar, animar Timóteo a respeito da obra de Deus. Animar ele porque ele sabia das aflições que ele iria passar. E ele começa a falar que está pedindo a Deus que Timóteo continue sempre firme, constante na obra do Senhor. Pois a constância e a firmeza é que traria ao jovem obreiro, ali que muitos historiadores falam que tinha aproximadamente 25 anos. Imagine agora um jovem obreiro que estava à frente de uma congregação, aonde tinha muitos anciões, muitos mais velhos do que ele, talvez até que com mais anos servindo a Jesus. Por isso que Paulo, quando escreve, ele fala: olha, você tem que ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. No trato, na palavra, no agir. Por que ser o exemplo dos fiéis? Cada um de nós, às vezes, pensamos que, não, eu vou ser o pastor, é que sempre tem que dar o exemplo. Amém. O exemplo tem que partir sempre do altar. O exemplo em todo o âmbito daquilo que nós cremos tem que partir do altar. Mas você também tem que ser um exemplo dentro da tua casa, um exemplo de crente, um exemplo lá onde você trabalha. E quando eu estou falando de exemplo, eu não estou falando o exemplo simplesmente de ser crente, de pregar. Não, você tem que ser um exemplo em todas as áreas da tua vida. Honestidade, bom caráter, boa índole, para que as pessoas, mesmo sem você falar nada, saiba que você é uma pessoa de bem, uma pessoa de bom caráter, e vão ver em você, sim, aquilo que Cristo quer que nós revele ao mundo, que é a luz que há em nós, que ela tem que brilhar, para aqueles que estão nas trevas possam observar essa luz. Agora, Paulo, ele fala algumas coisas que é bem coerente para os dias de hoje. É bem coerente. O texto que nós lemos do capítulo 4, eu vou começar falando sobre, que ele disse: olha, Timóteo, você vai ter que ter muito cuidado, porque nos últimos dias eles estarão amontoando doutores para si, estarão crendo em doutrinas e fábulas. E esse povo que ele estava falando aqui, foi o mesmo povo que Paulo doutrinou, mas Paulo agora estava incentivando aquele jovem obreiro a não deixar de lado a sã doutrina que é a palavra de Deus. Ele queria que Timóteo continuasse de uma forma constante doutrinando a igreja. Olha só o que ele fala, que nos últimos dias, muitos não queriam ou não dariam mais ouvido à palavra da verdade. Não dariam, parece que iriam ter comichões nos seus ouvidos. E quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro de muitos que, durante a história,
pregaram sermões para tentar tirar o comichão dos ouvidos dos fiéis que serviam a Jesus. Um dos grandes pregadores que eu gosto muito, o Jonathan Edwards, ele pregou um certo sermão, pecadores na mão de um Deus irado, que deixou a igreja ali por 30 dias agarrada aos bancos, quando ele fez lembrar de quem era Deus e aonde nós estávamos, a nossa qualidade de pecadores. Assim como outros no decorrer da história, como Paulo assim tentou fazer ali e fez no passado, no decorrer da história, grandes pregadores que Deus levantou para tentar tirar os comichões que crescem nos ouvidos da igreja, dos servos do Senhor. E esses comichões que entram, eu estou falando de uma forma figurativa, vamos dizer que os comichões hoje têm tantos tipos de comichões, o celular, a música mundana, que tiram a nossa atenção da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando de costumes, eu estou falando de doutrina. Eu estou falando de doutrina bíblica, e eu peço que todos aqui prestem bem atenção àquilo que iremos tratar nesta noite. Grandes homens de Deus se levantaram pregando sermões impactantes, que transformaram vidas, que transformaram o curso que a igreja estava andando. Aonde nos dias que nós estamos vivendo, eu peço a Deus que levante não pregadores simplesmente avivalistas, que fiquem entregando bênção, receba, tome, receba, a vitória é tua. É mais ou menos isso que nós mais ouvimos hoje. É só o pessoal lançando bênção sobre a nossa vida. É só lançando vitória, é só lançando porta aberta. Mas se esquecem de falar a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Para que nós recebamos vitória, irmãos, tem um caminho que precisa ser percorrido. Um caminho de santidade, um caminho de comunhão com o Pai, um caminho de aperfeiçoamento diante de Deus, um caminho esse que precisa ser percorrido por todo aquele que almeja receber uma vitória da parte de Deus. Não é simplesmente, irmãos, esse teatro, essa balela em que nós estamos vendo dos nossos púlpitos hoje, aonde os irmãos estão de braços levantados, só trazendo aquilo, receba, 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 e o que é que nós estamos entregando a Deus? Talvez quando nós saímos da nossa casa, nós já vamos pensando o que nós vamos receber hoje da parte de Deus, e nos esquecemos de pensar e colocar em primeiro lugar o que nós vamos entregar hoje para Deus. Quando nós saímos da nossa casa, será que pensamos que não estou indo hoje à igreja entregar a Deus o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, estou vestindo a minha melhor roupa, porque eu quero ir da melhor maneira, eu quero ir do melhor jeito, entregar o que tem de melhor na minha vida para Deus durante essa noite. Mas nós pensamos, o que é que eu vou receber hoje? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Aí, agora Paulo, no capítulo 1, ele quer e escreve exortando a Timóteo despertar o dom que há nele. Olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti, que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Paulo estimula ele a despertar o dom que há nele. Por que que Paulo estava fazendo isso? Tentando estimular um obreiro que já estava à frente de uma igreja, tentando com que ele agora despertasse o dom que Paulo ali entregou a ele através da imposição de mãos, porque Paulo sabia que nós precisamos despertar, sim, o dom que há em cada um de nós, porque esse dom, estando desperto, irmãos, na nossa vida, nós não vamos nos desviar fácil dos caminhos do Senhor. Quando Deus desperta, e nós pedimos a Deus, Deus desperta verdadeiramente o dom que há em nós,
Para quê? Para que Satanás não tenha mais força, mais poder e mais autoridade sobre a nossa vida. Paulo fala: Timóteo, desperta o dom que há em ti. E eu falei aqui até na sexta-feira que nós queremos muitas coisas e às vezes em detrimento de outras que são mais importantes. Nós queremos coisas fúteis em detrimento de coisas que são mais importantes para o reino de Deus. Exemplo, irmãos, nós tínhamos que pedir a Deus muito e clamar ao Senhor com todas as nossas forças, para Deus nos dar dons que viesse servir para a igreja inteira. Porque nós procuramos muito, às vezes, o dom aonde as pessoas venham ver que nós estamos cheios de Deus. Quer ver uma coisa? As pessoas começam a falar em línguas estranhas. Irmãos, eu falo, é bom, é maravilhoso falar em mistério com o Senhor. Mas se nós formos seguir a Bíblia, como ela está escrito e como foi nos ensinado, está falando, olha, Paulo falou: eu prefiro falar 1000 palavras em um idioma que a igreja entenda. Prefiro falar uma palavra, no idioma que a igreja entenda, do que 1000 em um idioma que a igreja não entenda. Porque quem fala em línguas edifica a si próprio, está edificando a sua própria vida, porque está falando diretamente com Deus. Mas quando eu falo algo que a igreja entende e que serve para o crescimento espiritual, que serve como força, fortificação, para a igreja estar firme nos caminhos do Senhor, porque é isso que nós temos que fazer e procurar entender e dar ouvidos a isso. Aí nós pedimos dons que edificam só a nossa própria vida. Eu peço muito a Deus que Deus venha nos dar dom de discernimento. Dom de discernimento. Para nós sabermos de onde provém os espíritos. Porque hoje, conforme Paulo escreveu, que ali eles ajuntarão doutores para si conforme a sua própria necessidade, que vão falar o que eles querem ouvir. Eu não quero falar, né, aquilo que eu quero ouvir, não. Eu quero ouvir, irmãos, é aquilo que Deus tem para falar. Eu quero ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida verdadeiramente. Por quê, irmãos? Porque é isso que edifica cada um de nós. Mas nós não pedimos dom de discernimento. Nós pedimos dons que edificam a nossa própria vida. Agora, dom para discernir se aquela pessoa está falando é o que vem de Deus ou o que vem da carne, ninguém pede, ninguém quer saber disso. Aí vem pessoas para a igreja que não tem nada de Deus, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a família dele, não tem compromisso com o emprego dele, não tem compromisso com a sociedade e as leis que regem a sociedade. Vem para a igreja, porque não tem discernimento do Espírito Santo, recebe, come todo o prato que é dado, depois da má digestão, irmãos. Dá uma má digestão, porque está se alimentando de todo tipo de alimento que é colocado, porque não tem o discernimento e não quer o discernimento, não pede a Deus o discernimento. Aí Paulo fala: olha, Timóteo, no capítulo 1, desperta o dom que há em ti. E é isso que eu vou falar aqui nesta noite também para a igreja do Mutinga 2, desperta o verdadeiro dom que há em você. Desperta o verdadeiro dom que vai edificar a tua vida. Não vou muito mais além, não vai edificar, não é só a tua vida. Vai edificar o teu lar, a tua casa, vai edificar a igreja, vai edificar o corpo de Cristo ao qual nós estamos inseridos. O verdadeiro dom que há em nós, desperta o dom que há em você. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Agora, irmãos, estão amontoando pregadores, pastores. Não só pastores, porque pastor não é mais suficiente. Pastor não é mais suficiente. Tem que ser apóstolo. Tem que ser apóstolo, que é algo superior a pastor. Porque pastor não é mais suficiente. E se vestir agora
como é a forma de se vestir tradicional da nossa época, também não é mais suficiente. Tem que se vestir como os antigos se vestiam. Coloca uma manta sobre o corpo, recebe o nome de apóstolo, e ali tem multidões acompanhando, seguindo, e seguindo, até assembleiando, seguindo também. Até assembleiando, ouvindo, se alimentando nas redes sociais, nas mídias, curtindo algum tipo de coisa que nós sabemos que não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos que nós precisamos trazer para a nossa vida. Até porque, irmãos, para ser apóstolo, está lá escrito em Atos dos Apóstolos, que só tem doutores hoje aqui na minha retaguarda, está escrito que para ser um apóstolo tinha que ter algumas regras, seguir algumas regras. Primeiro é ter andado com Cristo, está lá escrito em Atos dos Apóstolos, ter andado e ter convivido com Cristo. Então só se a pessoa é um Highlander da vida, viveu naquela época, está vivo até hoje. Isso não existe, nunca aconteceu e nunca vai existir. Mas estão amontoando esse tipo de doutores, por quê? Porque eles falam o que os lobos querem ouvir. Não alimenta as ovelhas, mas alimenta lobos. Mas alimenta só lobos. E quando eu falo de lobo, porque estamos vivendo em uma sociedade cristã, onde nós queremos os coaches evangélicos. Uma palavra dessa que vamos pregar nessa noite, irmãos, não é em todo lugar que você pode pregar mais, não. Porque está cheio de coach evangélico agora. Os irmãos sabem o que é um coach, né? Que é aquela pessoa, o coach é aquele que nunca trabalhou, mas quer te ensinar a trabalhar. É aquele que nunca ganhou dinheiro, é quebrado, mas quer te ensinar a ganhar dinheiro. Está cheio de coaches evangélicos agora, que nunca tiveram comunhão com Deus, mas querem te ensinar a ter comunhão com Deus. Que nunca tiveram uma vida no altar, mas querem te ensinar a ter uma vida no altar. Mas tem uma boa retórica, uma boa oratória, falam o que enche o nosso ego, falam, você vai vencer, você é até melhor do que Cristo, tem uns que falam por aí. Olha, tudo que Deus fez é por tua causa, tudo que Deus fez é só por você. Não, irmãos, Deus fez porque Ele é Deus, e se alguma coisa aconteceu, é pela misericórdia dEle que nos atingiu, é pela graça dEle que nos atingiu. Louvado é o nome de Jesus. Agora ele fala para Timóteo, olha Timóteo, no capítulo 1 ainda, você tem que estar disposto a sofrer como um bom soldado de Cristo. Esteja disposto a sofrer como um bom soldado de Cristo. Lá para frente ele vai falar, porque aquele que se alista, ele não tem mais o direito de olhar para trás. Agora não, agora ele só olha para frente. Aquele que se alista no exército de Cristo não tem mais o dever. Sofre como um bom soldado de Cristo. Ele faz aí uma alegoria ali com o exército, porque o soldado era vendo a morte eminente na sua frente, mas ele não podia recuar, ele não podia retroceder, ele não podia parar. E Paulo fala, olha, você tem que ser como esses soldados aí, mas só que 100 vezes melhor do que ele. A morte na nossa frente, mas nós continuamos avançando. Sofrimento, mas nós continuamos avançando. Perseguição, mas nós continuamos avançando. Doença, enfermidade, mas nós continuamos avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Nós não podemos parar, não podemos desistir, não podemos olhar para trás. Nós sofremos as aflições, as perseguições, mas sempre com ânimo, porque nós sabemos quem nos alistou e sabemos para onde nós estamos andando. Aleluia! Só que hoje ninguém quer mais sofrer. Vivemos, irmãos, aonde se falar que vai sofrer, a pessoa já vive sofrendo por tudo hoje. O que tem mais é crente sofredor, mas sofre por quê? Perdeu o namorado, aí está sofrendo. Já é uma dor da morte. É a dor que parece que não dá mais para servir a Jesus. É uma dor que estremece tudo, ou porque não arruma namorado também. Aí vive sofrendo. Outra dor grande é porque ficou desempregado e agora, não, é uma dor, não, levanta a cabeça, né? Vai em frente. Paulo fala, olha Timóteo,
sofre como um bom soldado de Cristo. O bom soldado, ele não murmura. A murmuração é como o pecado de feitiçaria, está escrito na minha Bíblia. Não sei se na tua Bíblia está escrito, mas os murmuradores que estavam ali peregrinando no deserto, eles todos foram mortos, porque Deus não tem compromisso com o murmurador. Deus não tem compromisso com o murmurador. O compromisso que Deus tem é com aqueles que estão sofrendo, mas continuam fiéis. É com aqueles que estão às vezes passando dificuldade, mas continuam adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Com esses Deus tem compromisso. Aleluia. Sofre como bom soldado de Cristo. Hoje eu vivo sofrendo porque não me deram a paz do Senhor. Eu estou sofrendo demais. Eu não aguento mais servir a Jesus porque não estão me dando a paz do Senhor mais. Olha, eu não aguento mais servir a Jesus porque não me colocaram para cantar num culto de domingo. Olha que coisa terrível. Não dá. É um sofrimento da morte. Aí quando eu olho para Paulo escrevendo, ele estava falando, ó, sofre como um bom soldado de Cristo. Aonde Paulo estava escrevendo essa carta? Estava preso, condenado à morte, no final da sua carreira. Inclusive no final ele vai falar que completou já a sua carreira mesmo. Ele estava sabendo, já tinha sofrido. Esse que está falando, ó, sofre as aflições como bom soldado de Cristo, não era qualquer um não. Era Paulo, que foi ali chicoteado, foi preso, levou 40 chibatadas menos uma, sofreu naufrágio, foi mordido por serpente, foi abandonado pelos seus, foi abandonado até por os da igreja de Jerusalém, quando ele aceitou Jesus. Este Paulo, ele tinha autoridade para falar de sofrimento, e sofrimento na presença de Jesus, sofrimento com Jesus, porque Paulo sabia que o sofrimento com Jesus é melhor muitas vezes do que a alegria com Satanás, com o mundo, com os demônios. Sofrer com Jesus é bem melhor. Sofrer com Jesus é coisa boa. Sofrer com Jesus, nós sabemos que obtemos a vitória. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas ninguém quer mais saber de sofrer, não. Eu falei uns dias em algum lugar por aí, que às vezes eu peço a Deus um pouquinho de aflição para a nossa vida. Porque quando o negócio está muito bom, irmãos, a gente se esquece às vezes de estar na presença de Jesus. Quer ver crente orar, é chegar à dificuldade. Quer ver a gente estar na presença do Senhor, é estar passando por um problema. Quer ver a gente começar a jejuar, a buscar, a ler a palavra, é na hora da dificuldade. Quando está tudo bom, irmãos, a gente se esquece de Jesus. A gente se esquece de estar na casa do Senhor. Eu não estou generalizando, irmãos, mas 99% é assim. Se você está incluído nos 1% que lembra, continue adorando, continue glorificando. Eu tiro por mim mesmo, estou falando, irmãos, aqui é de mim também. Às vezes, quando o negócio está em tudo de vento em popa, a gente até se esquece um pouquinho de Jesus. A gente se esquece que é Jesus que nos proporciona tudo que nós temos. Nos esquecemos, irmãos, se somos alguma coisa é por Ele. Se recebemos alguma coisa é por Ele. Se temos alguma coisa, foi Ele que nos deu. Se temos até a nossa saúde, é porque Ele nos dá a saúde. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No capítulo de número 2, ele fala: olha, Timóteo, agora você fortalece na graça do Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Ele escreve a Timóteo falando no capítulo 2 para ele se fortalecer na graça. A graça, o que é a graça? É o favor imerecido. Favor imerecido da parte do nosso Deus. Fortalece na graça. E Paulo estava falando porque ele sabia disso, do que ele estava falando. Porque certa feita, Paulo estava ali querendo até murmurar. E Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para a tua vida. Só que a graça hoje não é mais suficiente para a vida de muitos crentes, não. Muitos crentes não estão satisfeitos mais com a graça de Jesus.
Muitos crentes não querem nem mais a graça de Deus. Acham que não é para mim não. Não é mais suficiente não. Eu preciso de algo a mais. Eu falei esses dias, há uma época atrás, chegou um líder de jovem para mim, não foi aqui, mas foi em outra igreja. Nós precisamos motivar nossos jovens. Nós precisamos fazer alguma coisa para motivar eles. Aí eu pensei, se a graça não motiva, se a graça não me impulsiona, se a graça não me faz sentir vontade de estar na presença dEle, se a graça não comove o meu coração, não quebranta o meu coração, o que é que vai comover essa geração? O que é que vai comover o teu coração? O que é que vai quebrantar o teu coração? Se a graça não consegue mais te motivar a estar na casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Se a graça não é mais suficiente. Não, aí tem outros mais velhos que falam também isso, que precisamos fazer movimentos diferentes para motivar a igreja. Se a cruz de Cristo não te motiva, se a cruz de Cristo não te motiva a estar servindo a Ele de verdade, o que é que vai nos motivar? Se a cruz do Calvário, enquanto para muitos era escândalo, para os verdadeiros apóstolos não era escândalo não, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo era vitória. Para nós simboliza vitória. Vitória sobre Satanás. Vitória sobre os demônios. Vitória sobre a morte. A cruz de Cristo para nós significa vitória e nos impulsiona a sermos melhores. Aleluia. Se a cruz não te motiva a glorificar o nome de Jesus, se a graça não te motiva a glorificar o nome de Jesus, o que te motivar é da carne, é passageiro, é carnal. Um sermão duro dessas vezes, né, irmãos? Se a graça, a cruz não te motiva a levantar a mão e a dar glória, ou o que te motiva é dizer, receba a casa nova, receba a porta aberta, é isso que te motiva? O motivo da tua alegria, o propósito da tua alegria está errado. Aqui na casa do Senhor, o que nos motiva, irmãos, é saber que lá na cruz do Calvário, a dívida que nós tínhamos foi paga lá naquela cruz. O que me motiva é saber que Satanás não tem mais poder nem autoridade sobre a nossa vida. É saber, irmãos, que agora nós fomos libertos das correntes do pecado que nos aprisionava durante séculos e séculos. A cruz de Cristo quebrou. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paulo começa a falar também, irmãos, e faz uma analogia sobre o atleta, e falar que nós estamos aí caminhando, correndo em direção a Cristo. Os atletas aí fora vencem quem chega primeiro, não é assim? Chegou primeiro, venceu. Segundo, medalha de prata. Terceiro, bronze. Já aqui na caminhada, na carreira que nos foi proposta, chegou é medalha de ouro. Chegou é primeiro lugar. Chegou é vitorioso. O que Paulo agora incentiva Timóteo é não desistir, é continuar prosseguindo, porque o importante na caminhada do crente aqui na terra é chegar no fim, é chegar no fim. É um texto muito que o Isaac usa, tu porém vai até o fim, porque chegou no fim, é vitorioso. Chegou no fim, Isaac gosta de dizer aqui, na hora que ele está comendo, tu porém vai até o fim. Não, irmãos, a caminhada do crente é assim. Tu, porém, vai até o fim. Porque vence quem chega.
Vence quem chega, não é quem corre mais, irmãos. Não, entenda uma coisa, irmãos, entenda isso que eu vou falar aqui. Tem pessoas que acham que é aqui quem corre mais. Não, quem corre mais cansa. É aquele que vai no passo do boi devagarzinho, mas que continua andando, que continua prosseguindo, é sofrendo, mas está andando. Olha aqui, irmãos, para a gravata do pastor. Entenda isso que eu vou falar. Vence quem chega. Está sofrendo? Continua andando. Se não aguenta de pé, caminha de joelho. Não, eu vou melhorar isso, irmãos. Não sei se só vai servir para mim. Se não aguenta de pé, vai de joelho. Se não aguenta mais de joelho, se arrasta, mas não para, prossiga, continua, irmãos, caminhando de joelho, se arrastando. O importante é caminhar. Aleluia! 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 Irmão, a hora já se foi. Passou voando. Vamos se colocar sobre nossos pés. Eu vou fechar a Bíblia. Vocês sabem que eu termino o culto no horário. Aleluia! Aleluia! A cruz de Cristo é o nosso maior motivo de ânimo. A graça do Senhor é suficiente ainda para a tua vida. Olha, bate assim no teu peito, ó. A graça é suficiente ainda para a minha vida. Eu não preciso de doutores. Eu não preciso de falsos profetas. Eu não preciso de coaches evangélicos. Eu não preciso de nada me estimular, porque a graça é suficiente para a minha vida. A graça de Deus é suficiente para a nossa vida. A graça de Deus continua suficiente para salvar a igreja do Senhor. Aleluia. Eita glória. Irmãos, eu pelo menos eu estou achando bom demais, viu? Eu estou achando bom demais. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma oração. Esse simples sermão, irmãos, que nós vamos estar trazendo aqui aos domingos. Glória a Deus. E às sextas-feiras também, viu? E se continuar, e talvez a gente está crescendo para as quartas também, né? A responsabilidade da igreja está sobre nossos ombros. Então a gente vamos trabalhar para Jesus. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas a palavra tem que ser pregada. E a palavra verdadeira, genuína, transparente, edificante, que traz vida para a igreja e não maldição. Porque tem boca que sai maldição? Tem. Está escrito, da mesma boca vem a bênção e a maldição. E tem muitos que estão amaldiçoando de uma forma, vamos falar, até oculta. E a igreja está recebendo maldição para a vida. Mas está repreendido, irmãos, toda maldição, em nome de Jesus. Toda língua mentirosa está repreendida. Toda língua que veio para não edificar, mas trazer ou desvirtuar a igreja, está repreendido sobre a autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. Que é o nome que tem poder. Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, papai, trouxemos a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Ó Deus, um simples sermão, Senhor, para este povo do Motinga 2. Papai, eu te peço, continua nos edificando na palavra. Edifica, Senhor, a minha vida, a começar de mim na palavra. Edifica teu povo, Senhor, na palavra, Senhor. Que teu povo esteja instruído todos os dias pela palavra e não por qualquer outro movimento diferente, fogo estranho, mas que estejam, Senhor, voltados para a tua palavra, que é a tua palavra que salva, que
cura, que edifica, que transforma, Senhor. Agora, Senhor, continua, ó Deus amado, abençoando, abrindo a nossa mente, nos dando força, ânimo, Senhor, para buscarmos a Ti em espírito e em verdade. E quantos creem nisso, diga amém. Tome teu assento, que nós já estaremos encerrando o culto.